A morte da brasileira Juliana Marins numa trilha na Indonésia despertou muitas críticas nas redes sociais aqui do Brasil sobre a infraestrutura do país asiático. Muitos dizem que houve falta de preparo das equipes de resgate, que demoraram 4 dias para chegar até Juliana. A falta de material e a ausência de helicóptero e drones também foram criticadas. A BBC Indonésia conversou com especialistas em montanhismo do país que conhecem bem ali o Monte Rinjani. Um deles disse que o equipamento que chegou ao local era mesmo insuficiente. Mas ele pondera que a resposta foi lenta também por causa do mau tempo e não só por negligência. Todos falaram que subir o Monte Rinjani é um desafio e contaram sobre as dificuldades e riscos que muitos aventureiros enfrentam no local. Com mais de 3.700 metros de altura, o monte é o segundo maior vulcão da Indonésia e um dos destinos mais procurados por turistas de aventura. Carla, tem um contexto aí antes da gente falar sobre os perigos e sobre essa trilha, né, que a Larissa infelizmente fez e caiu, né, morreu ao fazer essa trilha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Desculpa. Juliana, né? Desculpa. A Juliana fazia a trilha. Eu quero te perguntar sobre o Itamaraty, porque é o seguinte, o Itamaraty não prevê, né, pagar o translado do corpo. Então, a família vai ter que arcar com esses custos. É claro, já tem gente se mobilizando para pagar também esse translado. É isso, Diego. Esse caso foi um caso que começou no fim de semana, né, e que teve, infelizmente, um desfecho muito triste, e que mexeu nessa esfera, digamos, diplomática, né? No início teve ali o desencontro de informações e até a acusação da família da Juliana sobre fake news por parte do governo da Indonésia, né, e a demora desse socorro. Em relação aí o Itamaraty também demorou um pouco, sabe, Diego, para entrar na história. Até que no domingo à noite, foi por volta das 20h30 só, que o Itamaraty soltou uma nota dizendo que estava atento a essa questão, de que ia acompanhar o caso, que ia enviar representantes para acompanhar no resgate. E aí depois que começou essa mobilização. Então é muito dessa demora, né, e desse contexto da fragilidade para o socorro da brasileira que acaba colocando um pouco de crítica. E, de fato, eu conversei com uma fonte de Itamaraty que falou que não tem dotação, não tem base legal e nem dotação orçamentária para esses tipos de translado. E aí, o que bom, né, o corpo foi encontrado hoje, depois de algumas tentativas frustradas de resgate, e o que se está fazendo agora, né? A família tem essa questão, tem uma mobilização acontecendo já, de fato, entre familiares, e tem uma questão que eu ainda não sei, pelo menos eu não tenho uma resposta, Diego, não sei se a gente já tem nas nossas reportagens, mas sobre a existência de um seguro, né? Porque é muito comum em viagens internacionais, você tem que fazer seguros em parques assim, estrangeiros, a gente faz seguro. Seguro é aquela coisa que a gente nunca quer usar, né? Mas, e em nenhuma das ocasiões, evidentemente, mas em alguns momentos é obrigatório. Não nesse caso, não acho que esse caso da Indonésia específico há obrigação, mas há uma expectativa de que existia para facilitar essa questão. Agora, as autoridades brasileiras se colocam à disposição, mas é isso, sem dinheiro e sem a previsão legal de que eles seriam os responsáveis por esse translado no Brasil. Infelizmente, o sofrimento que continua para a família e para os amigos da brasileira, né, que, enfim, a gente acabou se mobilizando e torcendo para um resgate que ela pudesse ter conseguido sobreviver, né, e aí sim, a gente tem uma série de discussões que ficam após isso sobre a segurança nos parques, o auxílio e a questão de bombeiros mesmo, e aí assim, não precisamos ir tão longe, né, na Indonésia, em outros países, aqui no Brasil a gente também tem falhas, né, e muitas reclamações sobre segurança com esportes de aventura, então infelizmente é uma tragédia com final triste aí e que a gente vê se de repente serve para que possam mobilizar e melhorar as infraestruturas do turismo de aventura, né, Diego? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Luciana Nogueira, que é diretora da Rede Trilhas, está conosco aqui conectada. Bom, Luciana, bem-vinda, boa tarde. Muita gente tem questionado, né, essa infraestrutura da Indonésia, questionado o resgate. Como é que você viu também, você que é acostumada, né, a essas trilhas, como é que você viu esse resgate de 4 dias da Juliana? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Vocês me ouvem? Ouço bem.
Tudo isso que aconteceu com a Juliana foi um acidente muito grande, uma fatalidade, e em condições muito desfavoráveis, né? O turismo de aventura, as práticas de trilhas, principalmente em regiões mais remotas, como esse vulcão do Rinjani, ele pede que aquela pessoa que vai se aventurar, ela faça uma pesquisa prévia de quais são as condições de resgate daquele local, quais são as condições climáticas, como funciona toda essa questão. É sempre bom você estar acompanhado de um guia ou um condutor local que seja habilitado para essa situação de emergência que possa acontecer em trilhas, né? Acidentes todos nós estamos sujeitos a acontecer. O que aconteceu com a Juliana foi muito, muito, muito triste e lamentável, porque ela caiu numa área de difícil acesso. Aquela região, climaticamente, ela é muito instável. Então, por exemplo, prejudica e dificulta muito o uso de helicópteros, né, de aeronaves que pudessem fazer esse resgate. A Indonésia, né, não sei exatamente como funciona a questão de resgate na Indonésia, mas eles não parecem muito preparados para ter esse tipo de ação imediata e com a urgência que o caso da Juliana necessitou. Então, a Juliana acabou, muito provavelmente, falecendo pela espera longa, né, em ser resgatada. Ela estava numa área de altitude, então, muito provavelmente, o frio, principalmente da noite, possa ter levado a ela um caso de hipotermia. Ela não estava devidamente preparada para enfrentar esse frio, até porque ela não imaginava que fosse acontecer isso com ela. E hoje, esse tipo de situação é muito triste que ela tenha que acontecer para que a gente tenha que abrir essa discussão sobre a segurança. É o que nós chamamos de sistema de gestão de segurança. Ela precisa existir, esse sistema precisa existir para que situações como a que ocorreu com a Juliana não tenham esse desfecho tão trágico como foi o dela. Carla. Boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Mas a senhora acha que dá para. É triste falar isso mesmo, né? Mas de usar esse caso para cobrar políticas públicas aqui, por exemplo, no Brasil, em relação à segurança dos parques, que sejam os parques nacionais. O que poderia ser feito na esfera, digamos, pública, né, para minimizar a possibilidade de acidentes como esse? Olha, eu vou falar a nível de Brasil. Nós temos um sistema de resgate, né? O Corpo de Bombeiro Militar, em todos os estados no Brasil, na grande maioria dos estados, eles têm equipamentos e pessoas muito treinadas para esse tipo de resgate. No Brasil, nós não temos essas condições climáticas muito ruins e desfavoráveis como o vulcão Rinjani. Então, eu acho que nós temos, sim, um sistema de segurança muito efetivo no que diz respeito ao resgate. Agora, nós precisamos também ter, a gente está falando de segurança de acidentes, de situações desse nível. É preciso que nós tenhamos mais informação, nós precisamos compartilhar muito mais essa educação sobre como praticar esportes de aventura no Brasil. Nós precisamos entender como funciona, nós precisamos conhecer onde estamos indo, nós precisamos pesquisar aquele local. Os parques hoje possuem, não todos, tá? Mas alguns parques nacionais, alguns estaduais também, eles possuem equipes de resgate de brigadistas, de monitores, que podem oferecer esse primeiro resgate, né? E existe o Corpo de Bombeiro. O Brasil é muito privilegiado nessa situação de termos um grupamento de resgate muito eficaz, como é o Corpo de Bombeiro. E acho, sim, que é muito triste, né? Mas esse tipo de acontecimento, e foi com a Juliana, uma brasileira, abre a oportunidade da gente conversar mais, entender mais o que é o turismo de aventura, como ele funciona, de que forma nós podemos nos prevenir de acidentes. O seguro, existe um seguro específico no Brasil, isso é muito praticado para quem faz atividades de esporte, de aventura, né, que incluem aí riscos, né, calculados, riscos assumidos que a gente
tem, eu sou uma praticante de esporte de aventura, então toda vez que eu vou dentro do Brasil mesmo, que eu vou fazer alguma atividade um pouco mais arriscada, eu contrato para mim aquele seguro, que ele é pequeno, ele é específico para aquele ponto, para aquela atividade que eu vou fazer, e que me garante um resgate mais efetivo caso a brigada daqueles parques não consigam me alcançar, caso o corpo de bombeiros não consiga efetivamente chegar tão rápido quanto eu preciso. Só para a gente encerrar rapidinho, Luciana, ia te perguntar pelo fato dela ser mulher, né? Há muitas críticas também sobre a Juliana, né? Por que ela foi fazer essa trilha? Por que ela viajou sozinha? Queria te ouvir sobre isso. Eu não concordo com essas críticas, né? Como mulher, como viajante, como pessoa que faz o mesmo que a Juliana faz, eu acho que nós mulheres temos total capacidade de viajarmos sozinhas, não somos menos capazes de fazer o que ela estava fazendo. Então, é uma questão de preparo e não uma questão de gênero. Homens estão melhores preparados? Não, é uma questão de estarmos preparados. Então, isso não aconteceu porque a Juliana é uma mulher, isso não aconteceu porque a Juliana estava viajando sozinha, isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Isso poderia ter acontecido com um rapaz que estivesse no grupo dela. Então, ela sofreu um acidente, ela tropeçou, pelo que está sendo falado, né? Ela tropeçou, caiu, despencou numa área de muito difícil acesso. O Rinjane, ele tem um solo muito peculiar, ele é um solo que se degrada, então é uma pedrinha que vai se desfazendo. Então, ela caiu num determinado ponto e ali se tornou muito difícil para ela conseguir subir. Cada vez que ela tentava subir, muito provavelmente ela caía mais um pouco. Então, isso não aconteceu porque a Juliana é mulher, né? Isso tem que estar muito claro. Nós, mulheres, temos toda a liberdade de viajarmos sozinhos, de praticarmos as atividades de aventura, todos os esportes que existem, desde que estejamos habilitadas para isso. Isso daí é uma questão muito pessoal de cada um que vai fazer. Eu reitero, quem quiser se aventure, é muito bom fazer esse tipo de atividade, mas nós precisamos estar preparados para isso, conhecer os nossos limites, conhecer até onde podemos ir e saber com quem nós estamos. Então, a Juliana, ela contratou um guia para poder fazer o trekking, né? A caminhada lá do vulcão Rinjane, é uma caminhada de 2 a 3 dias, e não é uma caminhada muito técnica, mas é uma caminhada que exige muita atenção, porque é um solo muito diferente do que nós estamos acostumados. Existe o fator da altitude, que para quem é um brasileiro, mora no nível do mar, é mais um agravante. Então, a Juliana, ela era uma praticante de atividade que estava ali fazendo, e isso independe do gênero dela. É isso aí, Luciana. Obrigado pela participação aqui conosco. Um abraço para você, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.